Olá, pessoal. Bom, nós já tivemos essa aula em B1, em sala de aula, sobre o sistema digestório, mas a pedido, de alguns alunos, eu vou deixar essa aula gravada sobre o digestório para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Começando aqui, né, compartilhando a tela. Então, o que é sistema? O que é digestão, né? Digestão é algo fundamental para que a gente tenha, primeiro, né, para que a gente come? A gente come para a gente poder ter energia, para que as nossas células consigam metabolizar, consigam trabalhar, né? Junto com essa energia, nós precisamos ter, através das vias dos vasos sanguíneos, a oxigenação das mesmas, né? Onde elas levam oxigênio junto com os nossos nutrientes, distribuídos aí como carboidratos, proteínas, aminoácidos, né, em elementos químicos, e sai daí então o gás carbônico, tá bem? Então existem variadas funções, né, para esse sistema digestivo. É, então aqui, né, a gente tem um sistema digestivo ou digestório, né, então, onde eu mostro para vocês aqui, todo alimento entra pela boca, a partir do momento que ele entra aqui, os dentes já começam o processo de trituração, ele vai cair na nossa faringe, garganta, né? E aí, então, por ele ser pesado, a nossa laringe se fecha por conta do sistema nervoso e o alimento, então, vai cair aqui no esôfago. Do esôfago, ele vem para o estômago, onde vai ocorrer digestões, né? Aí vai para o intestino delgado e depois o grosso. Então, nós temos estruturas acessórias, das quais nós vamos falar posteriormente, dentes e língua, glândulas salivares, as salivas são fundamentais, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, né? Bom, então as funções são processos, 6 processos básicos que o nosso sistema digestório faz, né? Então, primeiro, o alimento entra pela boca, depois, lá no esôfago, então ele vai ser triturado, né? Os nossos dentes vão diminuir ele em partes, vai ser molhado, umidificado, e depois a língua joga esse alimento para o tubo, que é o esôfago. No tubo a gente vai ter movimentos sempre peristálticos para baixo, né? E ele vai sendo molhado até ele cair no estômago, tá? Então, aí ali a gente vai ter uma preparação mecânica para a parte de digestão química, tá bem? E aí depois esse alimento vai para o intestino delgado e ali ele vai ser totalmente digerido, absorvido, tá bem? E aí depois ele vai ser eliminado pelo intestino grosso. Bom, então, falando do nosso primeiro órgão acessório, né, a língua, ela vai ter aqui as papilas, né, e ela vai ter algumas funções. Então, tem as papilas aqui, né, com diferentes funções. Então, ela tem função aqui para o doce, para o amargo, né, para o azedo, tá bem? Para o umami, né, que é um quinto sabor, que é mais o industrializado, tá bem? Então, a língua, ela é um músculo fundamental que vai ajudar na mistura desse alimento e depois, então, engolir este alimento, tá bem? Bom, o nosso olfato, né, ele é fundamental porque a partir do momento que a gente sente o cheiro, a gente já manda essa informação para o nosso sistema nervoso central, e aí então a gente já começa um processo duplicado de salivação, já começa a salivar mais, né? E aí vai preparar o pâncreas, por exemplo, a produzir aí as glândulas salivares, né, os sais, para poder ocorrer a digestão, tá bem? E lembrando, né, que a gente tem os nervos aqui, olfatórios, onde quando a gente sente esse cheiro vai direto aqui para o sistema nervoso central, né? E isso então vai ocorrer a transformação. A nossa língua, né, também dá essa informação para o nosso cérebro, porém pela língua ele vai passar pelo tálamo, né? E aqui o olfato não passa pelo tálamo. Bom, então lá as glândulas salivares, nós temos 3 glândulas dentro da nossa boca, né? Uma aqui na região aqui próxima ao ouvido, e depois a gente tem sublinguar, né?
e submaxilar. Então, nós produzimos mais ou menos 2 litros de saliva por dia, tá bem? A importância, né? Ela já tem enzimas que vão fazer com que a gente comece já a quebra de carboidratos, tá? Ali na própria boca, ok? O fígado, né? Então ele produz a bile que fica armazenada aqui na vesícula biliar. Então essa bile ela é lançada no duodeno para ajudar a emulsificar a gordura, para que ela fique de uma forma que quando os sais pancreáticos entrarem ali, fique mais fácil de serem quebrados, digeridos, tá bem? Então o fígado, né, é a maior glândula do nosso corpo. Aqui nele também a gente vai ter um reservatório de todo o excesso dos nossos carboidratos, tá bem? E aí para quê? Porque ele fica guardado em forma de gliconeogênese, e aí quando precisa, vai caindo na corrente sanguínea para a gente não ter uma hipo, né, glicose, certo? E a vesícula, então, se precisar tirar ela, pode? Sim, né? Se tiver pedra na vesícula, né? Nada mais é que um conjunto de colesterol. Então, daí não tem como recuperar ela e aí sai. Aí o fígado continua produzindo a bile, porém vai cair direto o tempo todo lá no duodeno. Bom, o pâncreas também é um órgão anexo, né? Então, a função dele é liberar o bicarbonato. Esse bicarbonato ele vai cair logo após o estômago, ali no piloro, e aí então esse bicarbonato ele vai servir para neutralizar, porque é muito ácido, que vem o ácido clorídrico do estômago, né? Então ele serve para neutralizar esses ácidos, e aí depois então ele também vai liberar os sais biliares, e esses sais biliares vão ajudar então na quebra de gordura, na quebra de proteínas e de carboidratos que ainda existirem, tá? Bom, então aqui eu estou mostrando para vocês um esquema, né? Mostrando o processo de gliconeogênese lá no fígado, como que acontece. Então, quando a gente ingere o alimento, a gente vai ter uma quantidade de glicose no sangue muito maior. Então, isso vai fazer com que a gente tenha um estímulo lá do pâncreas das células beta, né? E elas vão liberar a insulina para promover, né, a quebra dessa glicose. Os excessos, o fígado guarda dentro dele, né? O excesso de quê? O excesso de glicose. Ele armazena, né? Para que não fique isso muito na corrente sanguínea. O excesso disso pode ocorrer o quê? Diabetes, né? Aí quando começa a cair esse nível de glicose na corrente sanguínea, então daí vai estimular as células alfa a produzir o glucagon. O glucagon bate lá no fígado e pede para que ele libere, né, na corrente sanguínea, novamente, uma quantidade de glicose que ele armazenou. Bom, e aqui então, né, agora a gente tem os órgãos de fato do trato digestório. Bom, então a boca, né, como eu disse a vocês, ela é revestida de membrana mucosa. O tempo todo a gente fica modificando a boca, né, porque ela é muito seca, tá certo? Então ela vai dos lábios à bucofaringe, ajuda então nesse processo de mastigação, além da fala, né? E no teto a gente já viu em aulas práticas o palato duro e o palato mole. Bom, a nossa faringe, aqui. Nossa faringe nada mais é que a garganta, ela se divide em 3 partes, né? Então, a parte nasal, a parte oral e a parte laríngea, tá? Então, qual é a função dela, né? Evitar, ela se fecha, estímulos nervosos por conta do peso do alimento, se fecha para que o alimento não entre no pulmão, também nas vias respiratórias. Então, ela participa tanto do sistema digestório quanto do respiratório. Já o esôfago, né, é um tubo
A gente pode ver aqui, e ele vai sempre exercer movimentos peristálticos. Ele é muito rico em mucosa, tá? E ele é formado de tecido epitelial. Então, a cada 3 dias, mais ou menos, né? 3 dias ele se renova por completo. Tá? Claro que com a idade isso vai perdendo potência, tá bem? Então, ele tem mais ou menos um tamanho de 25 centímetros. Ah, e uma pergunta, né? Se comemos de cabeça para baixo, o alimento vai para o estômago? Não, né? Não, por conta desses movimentos peristálticos. Eu posso ter refluxo? Sim, eu posso ter refluxo, né? Então, aí, o alimento pode voltar para a boca e ele vai estar extremamente ácido. Então, isso tem que ser consertado. Precisa ir no médico para fazer um tratamento para melhorar isso e para ver o que está acontecendo de fato com o indivíduo, tá? O estômago, né? Ele se divide aqui em fundo, corpo, né? A gente tem a curvatura maior, aqui a gente tem a curvatura menor e aqui a gente tem o piloro, né? Então, o alimento, ele vai sair a conta-gotas, passa pelo piloro e vai cair no duodeno. Então, quando ele vai passar, então a minha bile libera o bicarbonato e joga o bicarbonato aqui, tá? Então, por conta da alimentação errada, industrializada, a criança acorda, em vez de tomar um leite ou uma água, vai tomar Coca-Cola, né? Então, as crianças já estão com gastrite muito cedo. E vocês sabem que a inflamação no estômago, se não tratada, ela vai evoluir para um tumor, futuramente um câncer, né? E aí a pessoa fala, toma omeprazol que está tudo certo. Não, não está tudo certo. O omeprazol, com o tempo, ele vai nos causar muitos danos, tá bem? Demência, inclusive, problemas no sistema nervoso. Então, a gente não pode fazer isso, tá bem? Então, a capacidade dele é de 2 litros. E é por isso, então, que quando a gente come algo muito pesado, por exemplo, uma feijoada, a gente se sente empantuchado, né? Porque ele vai começar a liberar isso a conta-gotas, porque ele não consegue digerir tão facilmente. Então, ele produz o ácido clorídrico para esse processo de digestão, tá bem? Então, aqui, quero mostrar para vocês, né? Que nós temos essa região aqui, ó. Ela vai formar, vai produzir secreção, que é a mucosa, o muco, para não permitir que o alimento que está sendo digerido aqui, para não permitir que o ácido clorídrico tenha contato com a musculatura do órgão digestório, do estômago. Por quê? Porque se o ácido clorídrico digere proteína, ele vai digerir toda essa parede aqui. Bem? Já o intestino delgado, ele se divide em 3 partes, né? Então, é o duodeno, que é o menor, com 25 centímetros, o jejum e o hígado, né? Então, intestino delgado, ele tem em torno de 6 a 9 metros, né? Depende da pessoa. E ele vai apresentar microvelocidades, é como se fosse a minha mão. Então, ele é cheio de curvas, tá? Para quê? Para que o alimento fique parado, não passe tão rápido por ele. Fique parado, tá? Demora para passar. Para quê? Para poder ser absorvido, tá certo? Então, o alimento sendo absorvido vai ser melhor para a nossa saúde. E é por isso, então, que a gente precisa ingerir alimentos que são altamente proteicos, para que o nosso carro, nós andemos bem, também sem dar complicação. Toda alimentação errada vai dar patologia no indivíduo, tá bem? Bom, o intestino grosso, ele vai secretar, liberar, trazer para dentro do corpo água, tá? E aí o bolo fecal vai ficar aqui nele. Então, ele se divide aqui em cólon ascendente, transverso, descendente, aqui, né, descendente. Aqui a gente tem o seco, aqui a gente tem o apêndice vermiforme, que médicos dizem que não serve para nada, mas não é bem assim, né? O apêndice vermiforme, ele vai ter aqui a ajudar, a quebrar, né, a matar bactérias, vírus que persistem aí, tá bem? Então é por isso que ele inflama, e quando ele inflama, ele passa de 1 centímetro para 12, e se ele, obviamente, abrir, a gente pode ter uma infecção generalizada. Então é por isso que é cirurgia com a máxima urgência, tá bem? Podemos viver sem, por isso que se tira, tá? E aí, então, se a gente não
comer fibras, né, alimentos que fazem um peso para o bolo fecal, a gente não vai ficar com cocô aí dentro, né? E aí, como o intestino ele tem o papel de absorver água para dentro do nosso corpo novamente, é por isso então que o cocô empedra. Então temos que tomar muito cuidado com diariamente a evacuação, tá bem? E aqui nós temos o reto, né? Que daí, quando as fezes estão aqui, fica muito mais fácil, porque a sinalização fica muito maior, né? Então, lembre-se, a partir do momento que eu coloco um alimento na boca, eu já vou fazer processo de movimento peristáltico, eu vou estimular o reto também, tá? O intestino. E aí, então, é por isso que é muito mais fácil ir ao banheiro logo após as refeições, tá bem? Então, ele vai ter aqui esfíncter interno e externo. O interno, a gente vai ter aqui a musculatura, né, lisa, e o externo, musculatura esquelética. Então, eu tenho aqui, voluntariamente, como inibir a minha vontade de ir ao banheiro, tá bem? Então, é isso, ok? Muito obrigada e até mais.